Buenos días. Primero de nada, pues agradecer al comité que organiza el simposio, pues contar conmigo para esta oportunidad. Y también quería agradecer a María Saavedra, profesora de la Universidad CEU San Pablo, pues por animarme a embarcarme en este camino de la investigación. Pues, en cuanto a la elección del tema, hemos querido investigar una parte menos conocida de la primera vuelta al mundo para conmemorar su quinto centenario. Queremos analizar lo que es la gesta de la primera vuelta al mundo, pero también cómo los exploradores europeos se encontraron con las comunidades nativas de América, de la costa este de Sudamérica, y luego el cruce por el estrecho de Magallanes hasta llegar a Oceanía. Entonces queríamos un poco ver cómo fueron estos encuentros entre los europeos y los pueblos nativos, también estudiar quiénes son estos pueblos, estas civilizaciones con las que se encuentran los expedicionarios, conocer los elementos religiosos y también el modo de vida de estos pueblos y si fueron o no fueron bien recibidos los expedicionarios por parte de estos pueblos originarios. Lógicamente, la primera vuelta al mundo, además de ser una gesta náutica, fue el momento de encuentro entre la civilización europea renacentista y los diferentes pueblos nativos de la costa de América, Asia, sudeste asiático y Oceanía. Y para un primer acercamiento han sido fundamentales la crónica de Pigafetta, ¿no?, el primer viaje en torno al globo, el derrotero de Francisco de Albo y la carta de Maximiliano Transilvano. De manera que hemos intentado analizar estos pueblos contando primero con la visión de quienes estuvieron allí y compaginándolo con bibliografía y con literatura científica actualizada. Hemos escogido para ilustrar esta ponencia el mapa mundi de Bautista Agnese, que data de 1544. Este cartógrafo genovés gustaba de incorporar los nuevos hallazgos geográficos en sus mapas, y este es el ejemplo de la primera vuelta al mundo. El primer pueblo originario con los que se encontraron los expedicionarios fue el 13 de diciembre de 1519 con la etnia Tupinambá, que es una etnia localizada entre actual Río de Janeiro y Sao Paulo. Debemos tener en cuenta que el antropólogo Charles Weigley cuenta con una hipótesis derivada de los estudios lingüísticos, quien dice que los pueblos Tupinambá, que son con los que se encontraron estos expedicionarios durante la primera vuelta al mundo y que habitaban la costa del Brasil, tuvieron que adentrarse tuvieron que verse un poco desplazados por años posteriores con las conquistas, de modo que surge la cultura tapirapé, con lo que persiste hasta hoy en día, con lo cual la cultura tapirapé actual deriva de la cultura Tupinambá, que es con la que se encontraron Magallanes, Elcano y todos los expedicionarios. En cuanto al modo de vida de estos pueblos, los lideraba un cacique o jefe guerrero y solían asentar sus viviendas, unos pequeños bohíos, como explica Pigafetta, construidos a partir de vegetales. Y la unidad mínima de población eran las casas, la unión de una o varias conformaban el linaje y la unión de uno o varios linajes conformaba la aldea. Esta idea de cacique como jefe es recurrente y lo vamos a ver en otros pueblos con los que se encontraron. De manera que es, como digo, una cosa muy recurrente entre estos pueblos originarios. En cuanto a las creencias, los tapirapé se sabe que cuentan con un complejo sistema de ritos basados en el animismo. Esto quiere decir que a la naturaleza se le es otorgada una interpretación simbólica. El chamanismo, también como veremos posteriormente en otras culturas, es algo recurrente. El chamán es el líder espiritual y es visto como un miembro destacado dentro de esta tribu. Y los ancestros también son vistos como héroes o como semidioses que unen, digamos, el plano terrenal y el plano supraterrenal, y eso también es algo recurrente que, como digo, volveremos a ver después. El siguiente pueblo con los que se encuentran
sabemos que al zarpar de Brasil se dirigen hacia el sur buscando un camino para cruzar el Pacífico, divisan Montevideo y la zona del Río de la Plata, que estaba habitada por los chandúes, pero nos vamos a centrar en los tehuelches, que son los patagones, los que habitaban, se encontraron con ellos en el puerto de San Julián, en el sur del polo. Entran en contacto con ellos el 31 de marzo de 1520 y Pigafetta es muy prolijo en descripciones y nos lo denomina como gigantes patagones y Maximiliano Transilvano los define como de estatura grandísima. Esto en realidad no es tal, pero siguiendo la tesis del catedrático de la Universidad de Sevilla, José Luis Comellas, nos advierte que resulta muy probable que alguno de los tripulantes más letrados hubiera leído la novela de caballería del siglo XVI, Prima León, de cuyo nombre deriva la palabra Patagón. A esto se le suma que en el Viejo Mundo circulaban innumerables leyendas sobre los gigantes que habitaban el Polo Sur. En cuanto al modo de vida, otra vez volvemos a la idea del cacique como jefe de la tribu. Decimos que en cuanto a los hombres solían dedicarse a las labores de caza y a la elaboración de armas, concretamente las boleadoras, que eran su instrumento de caza más efectivo, luego a la defensa de la familia y a instruir a los varones en estas actividades, mientras que las mujeres se dedicaban a montar y desmontar las tiendas, unas tiendas que servían de viviendas, que estaban realizadas en cuero, y al aprovisionamiento de agua y recolección y preparación de comida. En cuanto a las creencias, a la cosmogonía, se sabe que vinculaban los fenómenos climáticos a dioses que se encargaban de regir la naturaleza. De aquí nuevamente vemos esta idea de adoración a la naturaleza vinculada con dioses, ¿no? Es interesante indicar que la cosmogonía de este pueblo se mueve por dualidades, dividiéndose el mundo en dos planos, el terrenal y el supraterrenal, presidido por un dios benigno y un dios maligno. Y nuevamente los tehuelches, al igual que los tupinambá, contaban con mitos de fundación, que los fundadores eran héroes que eran antepasados, que eran vistos como semidioses o como héroes. Después, al cruzar ya el estrecho de Magallanes y camino a la isla de las Especias, se topan con diferentes pueblos isleños nativos de la zona del sureste asiático y de Oceanía. En Guam, la isla de los ladrones, que es actual Islas Marianas, se hacen escala el 6 de marzo de 1521 y la cultura más representativa de esta zona es la cultura chamorra, que son los oriundos de las Islas de los Ladrones, ¿no? El modo de vida, según investigaciones del historiador experto en cultura de la Micronesia, Lawrence Cunningham, defiende que los antiguos chamorros estaban organizados por una especie de gobierno y contaban con un estricto sistema de castas, en el cual la casta más alta era la casta chamorra, que se dividía a su vez en dos, siendo los matua los líderes, los gobernantes, los jueces y los chamanes, y una casta intermedia, también descendiente de esta casta chamorra, y luego una casta más baja, conocida como manachán. Los chamorros primitivos se sabe que es muy interesante que estaban constituidos en clanes matrilineales. Esto quiere decir que, según Mario Zamora, la cultura chamorra, la mujer tenía desde el principio más poder que el hombre. Por lo tanto, estamos hablando de una cultura matriarcal que la mujer pues tiene bastante poder en cuanto a en la organización de la familia y en la comunidad. Y en cuanto a las creencias y cosmogonías, los antiguos chamorros se creía que el alma vivía eternamente y que las almas de sus ancestros, otra vez la idea esta, eran espíritus poderosos. Los líderes espirituales, los chamanes, eran muy respetados y conformaban la élite de la casta chamorra y, como digo, se mostraban adoración y veneración por los muertos, creyendo en la eternidad del alma. El siguiente pueblo con el que se encuentran son los Visayos, el 16 de marzo de 1521, que las Visayas son unas islas que conformarán posteriormente el archipiélago de las Islas Filipinas. En cuanto al modo de vida,
de los visallos, decimos que la sociedad prehispánica estaba organizada en grupos dispersos. Claro, al habitar en islas, pues debían unirse, se solían unir a partir de lazos matrimoniales, y eran las bases de esas alianzas entre los pueblos vecinos. Nuevamente, el anciano de esta sociedad era al que le pertenecía el mando, y la organización básica la unidad de organización básica era la familia, y pasadas 3 generaciones los ancestros de esas familias se convertían en espíritus deificados. Y en cuanto a la cosmogonía, decir que al igual que los pueblos anteriores, los habitantes de los pueblos de las Bisayas no tenían templos o construcciones dedicadas a ninguna divinidad, ni siquiera tampoco hacían sacrificios. Su dios principal es Malaón, y de entre las ceremonias paganas que Pigafetta analiza en su crónica, destaca las ceremonias fúnebres y la ceremonia de la bendición del cerdo. Es interesante decir que recordemos que todas estas tribus estaban sometidas al control musulmán. Por lo tanto, los nativos tuvieron que abandonar sus creencias originarias y se convirtieron al Islam. Pero esto no quiere decir que abandonaran del todo sus creencias, sino que seguía habiendo paganismo residual, igual que ocurre en Borneo y Maluco. Bueno, qué decir de Borneo, estaba repleto de riquezas: alcanfor, jengibre, canela, caña de azúcar, diversa fauna como elefantes, búfalos, ocas, cocodrilos. Pero lo interesante también es volver a retomar esta idea que he explicado, que en Borneo convivían varias etnias y varias religiones, de modo que la religión era un paganismo, pero la mayoría de la población se convierte al budismo, y después, tras la conversión del Rajá al Islam, la mayoría también se tiene que convertir a esta nueva fe, al Islam. Pero de nuevo sigue habiendo paganismo residual, al igual que ocurre en Maluco, que era también dominio musulmán, y la habían conquistado unos 50 años antes. Por lo tanto, el paganismo que existe en esta zona es un paganismo residual, no es tan latente como a lo mejor los de los pueblos de la costa este de Sudamérica. Y en cuanto ya el viaje de regreso, ya no entablan tanta relación con estos pueblos originarios. De Molucas parten a Timor, luego las islas, el Cabo de Buena Esperanza, islas de Cabo Verde, llegan a Tenerife, a Sanlúcar de Barrameda, y luego el 8 de septiembre llegan al sevillano Puerto de las Muelas, la nao Victoria, con 18 tripulantes de los más de 200 que partieron en esta primera vuelta al mundo. Por lo tanto, al analizar todos estos pueblos originarios, llegamos a varias conclusiones. Primero, las comunidades nativas con las que más entablaron relación fueron en América con la etnia Tupinambá, recordemos que está en el Brasil, y luego los chandules, que no entablaron relación, y los tehuelches, y del Pacífico principalmente los chamorros y los visayos. En cuanto a las características comunes de la religión y de la cosmovisión de estos pueblos, decir que la base del animismo y del chamanismo era una constante y era habitual. Y después el chamán como líder espiritual, y los ancestros antepasados vistos como héroes o semidioses. También esto es una idea que persiste. En cuanto a las relaciones con los expedicionarios, cabe destacar excepciones, pero los pueblos, sobre todo de Cebú, se vieron estuvieron bastante relacionados con el cristianismo, porque recordemos que durante esta primera vuelta al mundo se celebra una misa en la que se convierten unos 800 nativos, y a la reina Juana se le regala la figura la talla en marfil hispano-filipino del Santo Niño de Cebú, y cuando Legazpi y Urdaneta van otra vez a Filipinas, ven ese Santo Niño al que adoran
y deifican, y que la adoración persiste hasta el día de hoy. Por lo tanto, este proceso de cristianismo de estas zonas comienza ahora. Estamos hablando sobre todo del Pacífico, porque en estos pueblos, al estar más relacionados con el comercio y con otras culturas como la China, la de la Micronesia o la de Oceanía, pues estaban más abiertos a estas nuevas relaciones, ¿no? Y para finalizar, el último aspecto que ha resultado bastante interesante es que en sociedades como la Tupinambá, Chamorra o la Bisaya, la mujer tenía poder, mando y liderazgo, y era un miembro bastante destacado dentro, no solo de la familia, sino también de la comunidad. Muchas gracias. Bom dia, muito obrigada. As minhas primeiras palavras são de agradecimento e de saudação à Comissão Organizadora, a pessoa do professor João Teles e Cunha, prezados confrades, estimados minhas senhoras e meus senhores. Eu gostaria de dedicar este tempo que tenho, exatamente como vem o tema, tratar o impacto da expedição de Magalhães e Elcano sobre o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento natural e em especial das especiarias, como hoje aqui já falámos várias vezes do cravinho ardente, portanto foi essa uma das grandes motivações para a viagem de Magalhães. Em 1532 temos um mapa que acompanha uma obra editada na Basileia, com uma obra intitulada Novus Orbis, em que, curiosamente, escolhi exatamente este exemplo, porque nos pode ajudar a ver, não porque o mapa esteja um mapa cartograficamente inovador, de facto não é, mas pela decoração que o mapa tem, podemos ver no canto superior, exatamente, portanto, expressamente referenciadas as especiarias como a pimenta, mas claro, o cravo e a noz moscada. E como ainda hoje ouvimos pelo professor Vítor Serrão, os elementos decorativos não são simples decorações, são muito mais do que isso, são imagens falantes que naturalmente nos falam dos interesses, das motivações, da vontade que era aqui exatamente no momento de conhecer estas especiarias que chegavam à Europa, mas que de facto não se tinham conhecimento sobre a sua aparência, sobre os seus frutos, enfim, e só pouco a pouco é que se vai recolhendo essas informações. Se calhar, exatamente, também é importante recorrermos um pouco que este mapa, como dizia, foi editado numa obra que se chamava Novus Orbis e os editores desta obra são grandes humanistas da cultura europeia de então. Sebastian Münster, Simon Grineus, são homens representantes da cultura humanista, juntamente com Hans Holbein, o ilustrador, o artista que faz exatamente este trabalho e que se calhar todos nós sabemos exatamente que ele viajou até a Inglaterra e foi ele que nos deixou os retratos do grande Thomas More, do Erasmus de Roterdão e aliás está também o seu nome associado à ilustração da obra de Thomas More, a Utopia, onde todos nós sabemos exatamente que as novas informações ditas por Rafael Etlodeus, um português que teria viajado com Vespúcio, fez com que esta obra se tornasse já o símbolo exatamente de como é que o humanismo vai receber as novas informações. Naturalmente não vai deixar de se basear
e admirar a antiguidade clássica, também aqui na Utopia, a República de Platão, naturalmente que está por detrás, mas estes homens não vão ficar indiferentes às novidades e, portanto, também vão conhecer relatos de viagens sobre as viagens portuguesas em concreto. Só muito rapidamente, se calhar, saber um pouco mais sobre este Sebastian Münster. Ele é um cartógrafo de referência na cultura europeia, editor de Ptolomeu, um pouco mais tarde que a edição da obra que estamos aqui a analisar, mas aqui também já vemos exatamente na sua obra de Ptolomeu aquilo que eu acabava de dizer, essa não é só a edição de Ptolomeu, mas é uma edição bem à maneira humanista, comentada, em que ele naturalmente vai introduzindo já elementos exatamente de relatos de viagens que ouviu, e aqui, portanto, no seu nova tábula sobre a América, não deixa de salientar ali, que procurei com a seta, o Estreito de Magalhães. Portanto, já está a introduzir exatamente as novas informações, ou aqui depois no mapa geral que acompanha a edição Ptolomeu, também essa referência já ao Estreito de Magalhães. Mas Sebastian Münster não fica só pela edição de Ptolomeu, ele vai se tornar um best-seller, podemos então dizer, do século XVI, com a sua cosmografia, editada pela primeira vez em 1544 e que vai até 1628. Onde ele vai exatamente acrescentando sempre, ele e depois da sua morte, não sabemos quem, mas os seus discípulos vão acrescentando sempre informações sobre, portanto, as novas viagens, novos territórios, as novas culturas. Novos Orbis, a obra então onde estava inserido este mapa, é uma coletânea de viagens que todos nós bem conhecemos, viagens que vão desde Luís de Cadamosto, conhecido, reparem no título, Novos Orbis. Para estes homens o mundo novo começava, portanto, em África, a partir do sul do Equador, e daí que Cadamosto apareça exatamente como o grande representante deste novo mundo, mas depois Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, todos estes relatos que nós conhecemos exatamente, que já tinham sido editados em 1507, a famosa antologia A Paesi Novamente Retrovati, e que um ano depois já estava em tradução alemã, e que, portanto, estes autores bem conheciam e que procuraram reeditar em 1532, trazendo aqui exatamente uma nova representação do mundo, uma nova imagem. Aliás, é bem significativo também o frontispício, é a parte sul que está desenhada exatamente para mostrar essa parte até então incógnita, agora enche-se de informações, de dados sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre, portanto, as paisagens relacionadas com este novo mundo. Mas, como há pouco dizia, há um aspecto bastante mais interessante também aqui neste mapa, não só esse destaque de uma nova representação do mundo e do mundo natural, mas também essa não ficar alheio a determinados textos, a determinados viajantes, e vejam que é aqui que é Ludovico di Varthema, que é exatamente destacado neste mapa. Ora, nós sabemos que o italiano Ludovico di Varthema foi uma fonte extremamente importante para os portugueses, e depois, naturalmente, desde que foi editada em 1510, ele vai sofrer imensas edições nas várias línguas nacionais e, portanto, vai ter um impacto. Este autor que descreve então aqui a nossa importância, se descreve já exatamente o cravo com todo o detalhe e com toda portanto
o cuidado e o rigor para descrever exatamente essa planta. Temos aqui algumas exatamente das frontispícios desta obra, e eu estou a salientar a edição alemã porque naturalmente nos preocupa aqui, porque foi esta também certamente que esteve por trás do mapa, porque ela é profusamente ilustrada. Tem imensas ilustrações, também elas de autoria de um renomeado artista alemão, Jörg Breu, que exatamente ilustra a obra, e entre as ilustrações nós temos uma dedicada exatamente à apanha do cravo, como se diz ali na Ilha das Molucas, portanto, o Garioli, portanto, o Oda ou cravo, em latim ou em alemão, aqui cresce. E, portanto, mostra exatamente a apanha, como nós sabemos, era varejado como se fosse a azeitona, não é? Era assim que ele descreve exatamente que se apanha, portanto, o cravo, e vemos já no chão exatamente alguns desses elementos. Portanto, aqui já vemos exatamente esse interesse também por esta procura de saber informações mais concretas, mais específicas, que possam ilustrar aqueles exatamente que estão preocupados em melhor conhecer este mundo natural. E se calhar só para concluir aqui esta primeira parte, mas que se calhar também nos ajuda a perceber a própria expedição de Magalhães, é que esta é, digamos, o paradoxo do iluminismo, do humanismo, como já tive a oportunidade de explicar, e como Chet Van Dusen, quando analisa a Carta Marina de Waldseemüller, que todos sabemos é a ruptura exatamente do mundo ptolomaico e que procura reformular uma nova imagem, ele diz exatamente que, por um lado, mantém-se esta profunda admiração e respeito perante o conhecimento dos antigos, por outro lado, reconhece que as novas expedições, as novas viagens trazem novas informações que é preciso adaptar, que é preciso, portanto, também introduzir no mapa, ou digamos no sistema, na ordem conhecida. E, portanto, é esse aqui também, ao mesmo tempo, indiretamente se reconhece que os antigos fizeram erros, tiveram equívocos, e que é preciso superar exatamente esses erros. E por isso não é de estranhar que nós vamos encontrar em muitos livros de cartografia do século XVI, neste período inicial, exatamente a referência a um mundo extra-ptolomeu. Exatamente para referenciar tudo aquilo que se reconhece, sem deixar, como vimos há pouco com Münster, de editar os antigos, mas de acrescentar exatamente com essas novas noções. Ora, aqui se calhar Magalhães também vai exatamente recorrer a uma ideia, e baseando-se em teorias antigas, a uma ideia, portanto, de alcançar o Oriente através, portanto, do Ocidente. Já Münster tinha trazido a carta exatamente através de Martin Beheim a Dom João II, Cristóvão Colombo, muito rapidamente, claro, o tempo é pouco, só exatamente chamar a atenção nesta tradição, e, portanto, também Magalhães se poderá ver aqui nesta reflexão de procurar alcançar o Oriente pela via do Ocidente, como muitos tinham defendido. Mas para isso era naturalmente preciso apoios, e todos nós sabemos, não vou demorar muito tempo, é conhecido exatamente que, e aqui como o nosso confrade Rui Loureiro, numa dos seus trabalhos destaca, que Cristóvão de Haro, portanto, um agente exatamente que estava, que negociava em Portugal, acaba por também estar desiludido com o rei português, e, portanto, ele, que aqui se diz agora o financeiro e mercador burgalês, agora de participar nos ricos negócios asiáticos do português, seria o primeiro interessado em encontrar uma forma alternativa de aceder às Ilhas das Especiarias, e identificar a Fernão Magalhães como o homem certo para levar a cabo o projeto espanhol, acalentado há mais de 2 décadas, de abrir uma rota
ocidental para o Oriente. Portanto, aqui a conjugação exatamente dos interesses financeiros com também os interesses culturais, geográficos, cartográficos que vamos ver. Ora, este Cristófalo de Haro tem, portanto, suscitado várias investigações e pesquisas. Não há uma certeza que os Fuga, a grande casa comercial alemã, estivesse por trás, mas de facto, e aqui o historiador alemão Wolfgang Reinhardt, num dos seus artigos, ele diz que é provável que Haro tenha participado não só por conta própria, mas como testa de ferro para os Fuga. A carga de especiarias trazida pelo único navio de regresso foi comprada pelos feitores dos Welser, portanto, outra casa comercial alemã. Imediatamente, outra frota para as Molucas foi equipada e a empresa alemã foi convidada a participar, uma vez que o compromisso espanhol não era aparentemente suficiente. Agora, Jacob Fugger viu a oportunidade de intervir de forma maciça. Christopher Haro tornou-se o seu representante. E ainda, juntar-se a Harold, encontra-se um possível secretário imperial, estivesse também envolvido nesta relação, um antigo ministro do imperador, Maximiliano, que veio de Augsburgo e que todos nós conhecemos, que já foi aqui mencionado, Maximilianus Transilvanus. Ora, este secretário já do imperador Maximiliano e depois de Carlos V, é ele que, curiosamente, vai editar a primeira obra sobre a expedição de Magalhães. E, portanto, penso que este contexto que eu fiz anteriormente nos ajuda a explicar porque é que é na Alemanha que em 1523, em Colónia, se vai editar uma obra sobre a expedição de Magalhães. Em latim, como acabei exatamente de explicar, porque vem nesta tradição exatamente humanista, que ele era, portanto, e onde ele vai no seu texto trazer, portanto, um importante contributo na observação que se fez durante a expedição, na observação da fauna, da flora, e, portanto, aqui a procura das especiarias é apresentada como a principal expedição de Magalhães. O tempo não é muito, haveria aqui muito para dizer. Ele faz um texto retoricamente humanista, em que ele vai falando com os autores antigos, Heródoto, Plínio, vai comentando como é que essas fábulas se puderam manter, porque não havia um conhecimento direto, não havia um conhecimento in loco, e, portanto, essas ideias foram-se mantendo, mas agora, exatamente, é a possibilidade de poder ter uma outra imagem. E nós sabemos como é que ele a teve, porque ele, como todos sabem, portanto, quando a armada Cristóvão Harold e os seus marinheiros chega a Sevilha, ele reúne-se exatamente com os marinheiros e, portanto, é assim que ele recolhe diretamente dos marinheiros as suas informações. E, portanto, é interessante, exatamente aqui, apesar de ser esse novo método de, digamos, entrevistar-se, perdoem a expressão, os marinheiros, mas reunindo aqui num estilo, depois no seu texto humanista, que é extremamente importante. E por isso vemos aqui este homem também pode ser visto como um membro da elite, de uma elite cultural, comercial, que naturalmente está interessada e é a alavanca financeira e cultural da expansão europeia do século XVI. Naturalmente que este texto sai, portanto, logo nos inícios em janeiro de 1523. No próprio ano, em julho, já está nos Prelos em Paris. Em novembro já está em Roma. E nós sabemos que este texto vai ter mais de 13 edições em latim e em italiano. Portanto, estamos a falar de uma obra, exato, que apesar de, portanto,
ter um ciclo mais reduzido, uma vez que seria em latim, não é? Portanto, seria mais um ciclo de letrados. No entanto, não deixou exatamente ter um grande impacto, portanto, sobre esta viagem. Claro que não vou adiantar aqui mais, que já foi aqui várias vezes referenciado a outra obra mais importante para conhecermos sobre a primeira volta ao mundo é Pigafetta, e principalmente sobre a parte botânica. Basta referenciar que na sua obra aparece 54 vezes referenciado o cravo, e portanto temos aqui exatamente também uma obra de grande referência. Estas são dois textos fundamentais, certamente. Claro que não estamos a esquecer os textos que já foram aqui mencionados, Duarte Barbosa, Tomé Pires, mas todos eles não tiveram logo, digamos, o impacto e a circulação editorial que estes dois textos tiveram. Só vão ter mais tarde, quando são publicados por Ramúzio na sua antologia. Muito brevemente, porque o tempo está a escapar, se calhar só chamar a atenção que, então, rapidamente vamos ter, só para falar aqui no Códice Casatanense, com certeza todos conhecem, a associação exatamente das Molucas ao cravo, aqui onde se diz, portanto, estas ilhas de onde vem o cravo, ou então da banda de onde vem exatamente a noz moscada. Mas aqui eu ainda gostaria de salientar rapidamente é a introdução destas informações em livros de botânica. Em livros de botânica, e nós temos aqui um livro de Adam Lodsnitz, que já sai em 1555, exatamente, já antes Konrad Gessner faz a referência exatamente ao cravo, no seu Kräuterbuch, mas aqui pareceu-me interessante porque já vem com uma ilustração, mostrar este exemplo, vem com uma ilustração, e também me parece significativo o saco ao lado, se calhar simbolizando a riqueza que este negócio, portanto, também significava. Mas, naturalmente, há aqui um elemento muito importante, e não vou-me deter com o frontispício, que é o saber da farmacopia, da medicina, que, naturalmente, o conhecimento da botânica traz. E, portanto, este autor refere isso bem no seu frontispício. E, claro, todos nós sabemos depois, claro, a horta que vai ser divulgado por Clusius, não é? Portanto, não vai ser a edição de Goa que vai ter grande impacto, mas vai ser a edição latina de Carolus Clusio que vai trazer o horta, e que é citada em todos os livros de botânica que nós possamos conhecer, exatamente, aqui as várias referências. E, portanto, era isto um pouco que eu queria trazer, peço, se calhar, muito rapidamente, mas através destes exemplos, mostrar como é que o saber acerca do mundo natural, e em especial das especiarias, veio a ter fortes repercussões no saber europeu sobre o mundo natural. Só um aspecto, não quer dizer que foi sempre positivo, há muitas críticas ao comércio das especiarias e a esse abusivo comércio, que haveria outras plantas locais que poderiam ser substituídas pelas especiarias, mas não tenho tempo, talvez eventualmente na parte escrita possa deter um pouco, mas esta expedição de Magalhães e Elcano certamente finalizava um momento importante sobre o conhecimento, sobre as especiarias, e este processo, como nós vimos, era isso que eu também queria mostrar, envolveu vários nautas, agentes, viajantes, intelectuais de diferentes nacionalidades. Todos eles numa busca de chegar às terras de origem e assim poder aceder diretamente ao proveito, ao uso e ao conhecimento. E se o conhecimento das suas origens iria dissipar as fábulas e as mitologias em torno das especiarias, estas não deixariam de continuar a ser uma das mais importantes mercadorias durante o século XVII, como ontem tivemos a ocasião de ouvir. Para terminar, exatamente, ou mesmo como ontem acabámos de ouvir falar que outras potências europeias foram continuar este comércio. Muito obrigada, eu fiquei, já estava.